Há séculos, mágicos, médiuns e videntes alegam poder mover objetos, afetar eventos ou até causar lesões corporais apenas com o poder do pensamento. Não rejeite apenas porque você não entende. Estes poderes paranormais realmente existem? Os humanos podem usar a mente para afetar a matéria? No fim dos anos 1970, o exército americano fez algo extraordinário. Um grupo de soldados de elite começou a investigar se a mente poderia ser usada como arma. Entre eles estava o coronel aposentado do exército, John Alexander. Os soviéticos já tinham nos surpreendido em várias ocasiões. Então, alguns membros do alto escalão estavam dispostos a explorar áreas incomuns, e os fenômenos paranormais são um exemplo. O exército montou uma operação altamente confidencial chamada Projeto Stargate. Sua missão é encontrar usos militares para poderes paranormais. Alguns soldados alegavam ter entrado em contato com o paranormal nas selvas do Vietnã. Era a chamada Síndrome do Líder. Quando certas pessoas iam na frente, elas pressentiam coisas como minas terrestres emboscadas, etc. John Alexander investigou a psicocinese, a capacidade de mover objetos apenas com o pensamento. Ele começou os experimentos dobrando talheres. Houve uma sessão na minha casa. O general Stubblebine, que era diretor da INSCOM, na época estava presente. E um evento realmente fenomenal aconteceu bem perto, na nossa frente. Nesta sessão confidencial, um médium foi convidado a demonstrar o poder da mente. O sujeito segurou um garfo assim, e essa parte virou 90 graus. A gente viu aquilo e disse: "Uau! Temos que descobrir como esse tipo de coisa é possível." Isso desencadeou um processo e nós montamos um programa. E eu acabei me tornando capaz de ensinar essas coisas e as colocando em prática, não porque entortar talheres tivesse alguma utilidade, mas para conscientizar as pessoas, para convencê-las a expandir os seus horizontes. Alexander concentrou o tempo e os recursos de sua unidade no aprendizado da psicocinese. Incrivelmente, ele logo obteve resultados. Isto foi feito por um tenente-coronel. Ele estava segurando os garfos deste jeito e eles eram iguais. Mas este aqui acabou virando 90 graus na frente de todos. Então ele voltou e dobrou até onde está agora. E podemos ver, sem sombra de dúvida, que eles ficaram bem diferentes e sem nenhuma força física envolvida. Encorajado pelo sucesso, Alexander e o general Stubblebine fundaram programas para treinar soldados a usar outros poderes paranormais, como a visão remota. A visão remota é um meio de aquisição de dados coloquialmente chamado de espionagem psíquica. Um indivíduo qualquer ficava numa câmara, normalmente no Fort Meade. Eles recebiam os nomes de alvos sem saber nada sobre eles e nos diziam exatamente o que estava acontecendo naquele local. Os russos haviam construído uma enorme estrutura de concreto no Mar Branco, no Círculo Polar Ártico, mas a inteligência americana não fazia ideia de qual era sua função. Alexander pediu que o visualizador remoto número 1, Joe McMonagle, usasse seus poderes psíquicos para enxergar o interior da estrutura. E ele descreveu o prédio. Tudo o que deram a ele a propósito foram coordenadas. Ele descreveu o prédio, entrou nele e disse: "Tem um submarino grande", e descreveu o submarino. Ele tem o casco duplo e a parte mais importante é que os mísseis ficam à frente da torre, porque até então eles ficavam atrás. Ele citou várias tecnologias que os nossos engenheiros disseram: impossível. Se alguém construísse um submarino tão grande, ele afundaria e seria esmagado. Mas adivinha, os soviéticos tinham cascos de titânio e nós não. Sem que os Estados Unidos soubessem, os russos haviam desenvolvido uma nova classe de submarinos, os maiores do mundo, com diversos cascos de pressão de titânio. Era o que ficou conhecido como a classe de submarinos Typhoon. E a nossa comunidade de inteligência estava no escuro porque ninguém sabia nada sobre essas mudanças e nós também não acreditamos por talvez arrogância que aquilo era possível, mas eles fizeram. Seria este resultado um incrível golpe de sorte? Uma coincidência? Ou apenas os frutos do investimento do exército no poder da mente?
Normalmente... O exército desperdiçou milhões de dólares do contribuinte em pesquisas paranormais? Ou já provou em laboratório que o cérebro humano pode manifestar o poder extraordinário da mente sobre a matéria? Agora, o parapsicólogo Dean Radin criou um experimento para gerar evidências de que a psicocinese pode realmente existir. Isso é um experimento que analisa a relação entre a mente e a matéria. De um lado, vamos usar um eletroencefalograma para medir a atenção da voluntária enquanto ela se concentra ou não no sistema óptico que montamos. Do outro lado, temos um sistema óptico de fenda dupla e vamos avaliar o comportamento dos fótons num aparelho óptico especializado. Radin acredita que a mente humana é capaz de interagir com algo bem menor do que talheres. Os fótons, as partículas subatômicas que formam a luz. Nós pedimos que a Lisa concentrasse sua atenção num sistema óptico com feixe de laser. Um laser oculto dispara um feixe de fótons através de duas fendas estreitas recortadas em uma chapa, criando um padrão de interferência. À distância, ela não vai poder ver o feixe em si, mas pedimos que ela imagine ver o feixe. O que nós vamos checar é se a simples consciência de um fato é capaz de interagir com o mundo físico. De acordo com essa teoria, se a psicocinese existir, a voluntária será capaz de afetar a natureza do padrão de interferência apenas pensando sobre os fótons. Essa imagem nos mostra o que a câmera enxerga no sistema de fenda dupla. E aqui estamos medindo o que acontece no cérebro dela. Então queremos ver se existe alguma relação entre o eletroencefalograma e o padrão de interferência. Se essa relação existir, vamos provar uma conexão entre a mente e a matéria. O experimento começa. Bem-vinda ao experimento de dupla fenda. Por favor, relaxe. Tudo bem. Por favor, influencie o feixe agora. A voluntária deve imaginar o padrão de interferência em sua mente. Você já pode relaxar. Depois, ela deve ignorar o padrão por completo. Na conclusão do experimento, as imagens do padrão de interferência são comparadas à leitura do eletroencefalograma. Essas cores mostram o grau de correlação. Quando ela é positiva, temos um tom avermelhado. E isso é interessante, ela sugere que, quando a Lisa está prestando atenção no sistema óptico, vemos uma mudança no sistema, embora ela esteja fazendo isso apenas em sua mente. E quando ela não presta atenção no sistema óptico, temos um padrão de atividade bem diferente no sistema. Poderia ser uma coincidência? O vermelho quer dizer que existe uma relação. O vermelho nesse tom indica uma relação muito significativa. Não foi por acaso. A relação indica que não é sorte, é um evento real. Afinal, a mente poderia afetar a matéria? As descobertas de Radin são polêmicas e a maioria dos cientistas continua encarando a psicocinese com ceticismo. Ainda assim, relatos avulsos sugerem que o exército americano ainda leva a sério e reiniciou sua pesquisa paranormal após o 11 de setembro. Provavelmente o efeito mais importante foi fazer as pessoas pensarem. E pensarem de forma diferente, além dos limites que se pode considerar possível. A psicocinese seria real? Qualquer que seja a verdade, o exército decidiu que valia a pena investigar se a mente pode ser usada como uma arma letal. Eles tiveram sucesso? Crer ou não crer.